Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui para compartilhar com vocês, mas eu tenho que dizer que é uma grande responsabilidade e que isso dá um nervoso muito grande. Mas vamos lá. Primeiro eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, que hoje a gente vai falar de uma mulher que me encanta, dentre muitas histórias na Bíblia. Mas Ana, ela me chama muito, muito a minha atenção. Obrigada. E sempre, como toda a Bíblia, irmãos, sempre que eu leio essa história, eu vejo algo a mais. Agora eu peço que os irmãos, assim sentados mesmos, possamos fechar os olhos, continuar nossa adoração a Deus através de mais uma oração. Pai amado, Pai querido, grandioso e honrado Senhor dos Exércitos. Te pedimos, ó Deus, neste momento, abre as nossas mentes e o nosso coração, para que assim, ó Deus, nós possamos aprender mais de Ti, mas não só ouvir, Senhor, mas colocar em prática aquilo que será ouvido aqui. E que as palavras que aqui serão ditas não seja este vaso, mas sim, ó Deus, o Teu Santo Espírito. E que os outros vasos que estão ouvindo possam se encher da Tua presença e sair daqui, ó Deus, mais cheios de Ti do que entraram nessa noite. Te pedimos não pelo nosso merecimento, Pai, mas em nome doce e suave do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho sobre Ana. E no verso 9 do capítulo 1 diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuou a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vou parar aqui no 18. Como todos conhecem, Ana era esposa de Eucana, mas Eucana tinha outra esposa que era Penina, que segundo a Bíblia era uma mulher muito difícil, né, muito encrenqueira,
e não deixava Ana quieta muito tempo. Ela perturbava muito ali, e principalmente quando Ana ia à casa do Senhor. Mas o que me chama a atenção é porque Ana não revidava. A Bíblia não fala de Ana revidando as ofensas e os insultos que Penina fazia. Esse é um dos pontos assim que me chama a atenção. Isso fala que Ana ela era mansa e que ela tinha os dons do Espírito Santo. Essa parte fala isso para mim. Uma coisa que também me chama muita atenção nessa história é quando diz, um pouquinho antes, no verso 8, eu vou ler rapidinho, os irmãos, se não quiserem, não precisam acompanhar, mas quando o marido dela chega para ela e fala: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando e por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era um ótimo marido. Isso é o sonho de muitas mulheres. Até aí ela estava realizada, digamos assim, com um bom esposo, né, um bom companheiro que a amava, que supria as necessidades dela. Porém, ele não entendia que ela tinha um trauma. E esse trauma era de não ter um filho. Ele não entendia que ele poderia ser o melhor como marido, ele poderia ser o melhor que ele fosse, mas ele não substituía o que ela queria, que era um filho. E aí, quando ela, por ter intimidade com Deus, vai nesse ano a Siló para adorar o Senhor, ela toma uma decisão. E aqui no verso 11, ela faz um voto. E quando eu fui estudar um pouquinho sobre votos na Bíblia, primeiro eu descobri que ela é a única mulher, e pelo que eu vi, a única personagem bíblica que faz um voto com Deus. Ela foi ousada, ela foi corajosa, mas ela só foi ousada porque ela tinha intimidade com Deus, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia que o Deus de Israel era grande, poderoso e poderia ouvir aquele pedido dela. E nesse voto, ela diz o seguinte: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei. Em outras versões diz assim: eu o dedicarei sem reservas a ti. E fala que na cabeça dele não passará navalha. Irmãos, ela está dizendo que ela está separando o filho dela para ser um nazireu. Esse é outro ponto que eu também não encontrei. Outra personagem, nem homem nem mulher, que ofereceu seu filho para ser nazireu. Sempre é Deus que diz: está grávida? Separa para mim, eu quero. Tá esperando um filho, vai dar à luz? Separa esse para mim. Então, isso me mostra o quanto Ana, naquele momento, o poder da decisão dela foi grande. Mas mostra também a intimidade, o conhecimento que ela tinha desse Deus. Porque você só chama alguém para conversar, porque eu vejo aqui que ela fez assim: Deus, vem aqui, já chega de sofrer, Senhor dos exércitos, vem aqui que eu quero conversar com o Senhor, um particular sério, um particular que... Aí chega no outro ponto que diz o seguinte, que eu vejo nesse texto: o Senhor vai resolver um problema meu, mas eu vou resolver um problema teu. Porque há muitos anos, Deus não se manifestava aos homens, nesta época que a Bíblia está relatando aqui. Há muitos anos que Deus não falava através de profetas, porque a gente sabe que os filhos de Eli, inclusive, eram pessoas que zombavam ali da casa do Senhor. E eu até achei um texto interessante, porque chama Eli de frouxo.
mas eu não chegaria a tanto. Ele apenas foi descuidado na criação dos filhos. Eu vejo que ele deu mais importância à vontade dos filhos do que o que diz o Senhor. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo para mim, isso é um perigo para nós, nessa época que a gente vive, porque primeiro é o assim diz o Senhor, principalmente na criação dos filhos. E isso me chama a atenção até na criação dos meus, que eu tenho muito que melhorar, claro, mas foi um ponto que me chamou muita atenção. Então, ela diz, se o Senhor não se esquecer da tua filha, eu te darei o meu filho, sem reservas. Ela foi muito audaciosa, porque, como a irmã pediu aqui a oração, ela vai receber o filho dela e, por uma doença, ela pode perder o filho. Ana não, decidiu entregar ele a Deus. Ela fez uma escolha. E ela confiava tanto nesse Deus que, mesmo sabendo que Eli era um pai irresponsável, ela confiou em Deus. Muitas vezes, irmãos, as nossas confianças, o nosso poder de escolha está baseado no lugar errado. Às vezes a gente vai tomar uma decisão e, por medo do que a outra pessoa vai fazer, ou vai pensar, ou vai dizer, a gente não faz. Quando o nosso olhar não é para o ser humano, é para Deus, é para cima. A gente tem que estar ligado diretamente com o céu, principalmente nas nossas decisões diárias. E isso eu digo porque essa história de Ana, ela me chama tanta atenção porque ela me traz muitas lições para a minha vida. Por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. Porque eu acho que pode ajudar mais alguém, né, em algum ponto. Outra parte dessa história é a sinceridade que ela tem na oração. Ela não chegou na oração assim, né? Aquele chorinho disfarçado. Não, ela se derramou diante de Deus. Ela abriu o coração e ela não foi com meias verdades. Ela abriu de uma forma dizendo: Senhor, eu estou aqui angustiada. Estou aqui sofrendo. Olha para mim, vê o meu sofrimento. E outro ponto também muito marcante para mim é que Deus, aliás, no verso 5 está assim, ó, o Senhor a tivesse deixado estéril, mas algumas versões diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, enquanto em outros casos Deus abre a madre, né? Em outros casos a pessoa é estéril, Deus vai lá e faz com que aquela pessoa seja fecunda e gere o filho. Nesse caso, o Senhor cerrou a madre de Ana. Isso é muito forte, isso é muito incrível. Mas ela não se aterrorizou. Ela confiou. A confiança dela é um exemplo para nós. A intimidade que ela tinha com Deus é um exemplo para nós. Porque eu só confio em quem eu conheço. Não de ouvir falar, mas de intimidade mesmo. Não é isso? E quando ela estava orando, ela foi mais uma vez criticada. Nesse caso agora, pelo profeta. E sabe o que é que eu até ri na hora? Porque que eu estava lendo. Sempre que eu leio, eu dou uma risadinha aqui nesse texto. Porque assim, ó, ela já era muito criticada por Penina. Né? Criticada, zombada e tudo mais. Talvez por outras pessoas também, né? Mas a Bíblia comenta aqui mais por Penina, que já era muito dolorido por ser a esposa do seu marido. Mas, nesse momento, o profeta, que tinha filhos bêbados, irresponsáveis, que desrespeitava a casa de Deus, então era um território que ele conhecia, essa parte de desobediência. Ele vai e diz que ela está
embriagado, né? Trate de ficar longe do vinho. Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Isso me mostra o quê? O profeta ele estava com mais intimidade nessa área de ver pessoas bêbadas dentro do templo do que ver pessoas se derramando dentro do templo, derramando o coração para Deus. E ela poderia ter revidado, ela tinha todo argumento para isso. E ter dito, olha para os teus filhos, tu não tem autoridade para me criticar. Só que mais uma vez ela me encanta. Ela diz, não, meu Senhor, olha o respeito, que ele não merecia aos nossos olhos. Mas ela sabia que quando alguém é servo de Deus, principalmente tem um cargo, né, de mais autoridade, ela deve e merece respeito. Nós devemos respeito a essas pessoas, a todos, mas principalmente aos que têm cargos. Aí ela vai e diz, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Mais uma vez ela está se humilhando ali para o profeta, no sentido de se mostrar servidora a ele. Ela tinha argumentos, não tinha? Para, né, puxar as mãos de orelha ali nele? Podia, mas ela estava tão concentrada, digamos assim, no propósito dela, e ela sabia que não era o profeta que ia resolver o problema dela. Na verdade, ele não estava resolvendo nenhum dele, mas se ele tivesse se entregado mais a Deus, talvez tivesse sido solucionado. Mas a intenção dela era ali, focada. Ela sabia o que queria e onde veio buscar, a quem veio pedir e quem poderia resolver. E isso me remete e me lembra também que muitas vezes a gente... Desculpa, eu estou tremendo. Que a gente deixa de confiar naquele, né, que realmente vem solucionar nossas questões. Essa semana eu tive um estudo e pedi oração lá por um problema que aconteceu na minha família. Satanás, ele é muito sujo, irmãos. Ele sabe onde nos dá a rasteira. Ele sabe onde bater, né? Como diz a história. Só que eu peço a Deus sempre, Senhor, não deixa eu tirar os olhos de Ti. É por isso que eu venho trazendo essa mensagem para vocês hoje, principalmente. Porque os problemas, irmãos, existem, eles são constantes e diários, porque Satanás, ele sabe o que é que ele perdeu e ele quer nos fazer perder também. Ele quer nos tirar de onde ele não pode mais voltar, mas ele conhece o que está lá preparado para a gente. Então, o foco dele também é muito grande. Então, que o nosso foco possa ser maior do que o dele. E não deixar ele tirar o nosso foco de onde importa, de onde é mais importante, principalmente para cada um de nós. Porque essas coisas aqui, elas são passageiras. Inclusive, o que aconteceu no Natal, hoje já está com a dor menor do que no dia. Hoje eu já consigo olhar de uma forma diferente e ver solução. No dia eu não conseguia. E eu agradeço a Deus, porque há um ano atrás, mais ou menos um ano e alguns meses, eu estaria desesperada, estaria, desesperada. Essa é a palavra. Porém, Deus, Ele já mostrou que conseguiu essa feita de me deixar hoje mais calma e me fazer entender que Ele é Deus e que Ele está no comando e no controle de tudo.
eu queria deixar um pensamento antes desse pensamento, eu queria só destacar mais uma coisa. Quando, assim, os personagens da Bíblia, geralmente, quando pedem algo a Deus, Deus ele se revela. Ou ele estremeceu o monte para falar ali com Moisés, ou ele apareceu na sarça. Ele dá um sinal físico para mostrar que esteve ali, que ouviu, que estava falando com a pessoa. E para Ana, não. Deus continuou em silêncio. Ela foi lá, ela orou, o profeta até abençoou ali, né, que Deus realize o pedido do teu coração, mas Deus ficou em silêncio. Deus ele não fez uma grande turbulência no chão, no tremor de terra, não. Ele continuou em silêncio, como ele estava há algum tempo já. Mas ela entendeu e pela fé ela recebeu a certeza que tinha dado certo. E a prova é tanta que diz que depois que ela saiu dali, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era de tristeza. Então ela entendeu no coração dela que ela tinha sido ouvida. E não precisou um anjo vir falar com ela. Não. Muitas vezes a gente, como eu, irmãos, eu já fui assim, quer dizer, já passei por isso. Quando eu estava afastada de Deus, eu disse para Deus que eu só voltaria quando eu recebesse, os irmãos me perdoem, mas é só uma história minha, tá? Quando eu recebesse uma revelação de Deus, alguém tinha que chegar para mim e me revelar algo da minha vida, que eu acreditasse que ele veio de Deus e que ele estava me querendo de volta. Eu coloquei isso no meu coração, mas era só eu, dentro de mim. Eu não falava isso para ninguém, mas dentro de mim eu tinha isso. Até que, creio que foi Deus. Mas a pessoa chegou, disse meias coisas, mas eu aceitei aquelas meias verdades ali, né? No meu coração eu estava satisfeita. E aí é onde eu entendo que, às vezes, o nosso Deus grandioso, maravilhoso, Criador do céu e da terra, Ele atende a um desejo bobo do nosso coração. Só para que a gente entenda que Ele nos ama e que Ele nos ouve. Irmãos, foi uma, como eu disse, uma revelação meia boca, digamos assim, né? Usando uma linguagem popular. Mas que naquele momento eu entendi que Deus me queria de volta. O importante não foi o que aquela mulher disse para mim. Foi eu entender que Deus me queria de volta. Aliás, que eu me aproximasse dele, né, novamente. E aí, essa outra parte, né, que eu anotei para compartilhar com os irmãos. Ana confiou em Deus, caminhou com Ele. Esta é a maior lição que a gente pode tirar dessa história. Ela confiou e caminhou com Ele. Independente da sua situação, agora eu estou falando com vocês, da sua situação hoje, independente do milagre que você espera, Deus já está lá, no tempo dele, pronto para responder o seu clamor e entregar o milagre nas suas mãos. Então, que nós possamos sair daqui com essa certeza. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que nos escuta. O nosso Deus é um Deus que está atento às nossas necessidades, às nossas mínimas necessidades. Que nós possamos fazer como Ana. Uma coisa que eu acabei de lembrar. Ana, quando ela chamou Deus para conversar, mais próximo, mais baixinho ali perto dela, ela disse o seguinte: Senhor,
resolve o meu problema, que eu resolvo o teu. Acho que eu já falei. Mas ela estava dizendo: Senhor, eu tenho um problema. E esse mundo está precisando de ti. Então, resolve o meu, que eu resolvo o teu. Era um problema que Deus não podia resolver? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que ela foi corajosa o suficiente para pegar o problema dela e dizer: Senhor, se o Senhor solucionar, eu faço isso servir para o teu reino. E muitas vezes a gente é tão egoísta, irmãos, que a gente pede, a gente pede e a gente pede. Mas qual o problema de Deus que a gente quer resolver? Qual o problema do reino que a gente quer solucionar? Então, que possa ser um pensamento que fique no nosso coração também. Eu vou pegar aqui um texto de uma grande pregadora que eu gosto muito de ouvir. E vou encerrar. Deu certinho o tempo. A presença do Eterno transformou uma tenda no deserto em templo, uma sarça em um lugar de transbordo, de transformação, um barco a naufragar em um lugar de refúgio e adoração, uma manjedoura em um lugar de redenção, uma cruz num lugar de perdão. Não é sobre milagres, é sobre presença. Então, se Jesus está com a gente, não tem como o milagre não acontecer. Mas não é o milagre que eu tenho que buscar, é a presença de Deus. Amém, irmãos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Vou te dizer que Ele está. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Pra você estar aqui, mas falou assim: e vou cantar. E onde coloca eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dói. Levanta, quem cuida de você. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que já lembra pra estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, cuida de você não dói. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que
vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chore, que cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Amém. Senhor Deus, maravilhoso e grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos ensinos que aqui o Senhor nos mostraste nessa noite. Pai, que nós possamos, ó Deus, cada dia mais nos aproximarmos de Ti, confiar em Ti e nos derramarmos na Tua presença, como fez a Tua serva Ana. E que, Senhor, no dia da Tua volta, nós possamos estar todos aqui unidos e reunidos para Te encontrar, ó Deus, e assim subirmos juntos, Pai. Porque, Senhor, as dificuldades vêm, mas o Senhor é o Deus dos milagres. E que nós possamos entender isso na nossa vida, a cada dia, a cada momento e a cada luta. Que nós possamos, ao invés de fugirmos da Tua presença, que façamos o movimento contrário, Pai. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais, porque só no Criador da vida existe vida. Só perto de Ti existe salvação, existe vida e existe milagres, ó Pai. Então que possamos entender isso, Senhor, em nossas vidas, para honrar e glorificar o Teu nome nesta terra. E assim possamos trazer pessoas cada vez mais para se encantar contigo e Te amar também. É o que Te peço, Pai, não pelo nosso merecimento, mas em nome de Jesus. Amém.